Bom, esse é mais um vídeo da série Estudo de Python, onde a gente está aprendendo a linguagem de programação Python e até aprendendo um pouquinho de programação junto. A linguagem Python tem essa coisa boa de ser uma linguagem de sintaxe muito fácil de entender, muito flexível, então por isso ela foi escolhida como linguagem para ensinar a programar. Bom, esse vídeo em particular é sobre exercícios de repetição, como a gente explicou num outro vídeo que foi deixado nas referências. A repetição é uma das estruturas básicas e muito importantes da criação de programas. Meu nome é Hilton Fernandes, esse G é de Garcia, eu acabei tendo que usar, normalmente eu não uso, porque tem tanto Hilton Fernandes aqui no YouTube que ficaria difícil eu ser localizado, então eu coloquei o G para facilitar a localização. Esse é um canal no YouTube, né, como eu já disse, e o número assim, abaixo aqui no final dessa capa é a data no formato universal, que é apreciada pelos japoneses e pelos programadores por razões diferentes. Primeiro está o ano, né, 2023, depois o mês, que é março, 03, e por último o dia, que é 15. Foi quando eu comecei a mexer nesse vídeo. Bom, aqui está a agenda. Todo vídeo que a gente está fazendo tem uma agenda que é para dar ideia dos tópicos que a gente vai cobrir, né? Então a motivação, tento explicar o que levou a gente a fazer esse vídeo, relembrar, bom, já dizia aquele sambinha antigo, né? Relembrar, recordar e viver, né? Quer dizer que muitas vezes, né, programação cheia de detalhes, muitas vezes é importante a gente voltar a alguma coisa anterior que a gente já viu, né? E não só para fixar o conceito, mas também para pegar uma coisinha a mais que a gente pode não ter reparado na primeira vez que visitou, né? E, bom, em todos esses vídeos a gente está deixando um exercício, cada um desses vídeos, né, que vai ser resolvido no vídeo seguinte. Então, aqui a gente está resolvendo 3 exercícios do vídeo anterior. E, naturalmente, a gente vai propor alguns exercícios novos neste vídeo. A ideia é que esses exercícios vão mostrar a necessidade de aprender novos recursos do Python e de programação em geral para resolver coisas mais complicadas, né? A gente está bem distante ainda de um programa prático, mas estamos caminhando, e desse modo a gente está caminhando com segurança e marcando bem o que está sendo aprendido. E por último, mas não menos importante, seja esse vídeo, seja essa apresentação, como os códigos disponíveis, quer dizer, os códigos mostrados aqui vai estar disponíveis no repositório, tá? Nesse último item a gente vai explicar onde que está esse repositório, e tem um outro vídeo explicando de como trazer as coisas do repositório. Bom, a motivação, como foi dito, já é exercitar a estrutura de repetição. Como ela é importante, a gente tem que entender os vários aspectos dela. E nesse vídeo a gente vai, pela primeira vez, misturar 2 estruturas. Nos vídeos anteriores a gente usava uma estrutura só por programinha. A gente já começa a misturar as coisas, né? Como essas estruturas são bases de outros programas, combinados de muitas formas diferentes, a gente está aprendendo a combinar. Bom, para recordar a estrutura de repetição, vem aqui mais uma vez ela na forma de imagem, né? Esse tipo de imagem chamado diagrama de blocos, e é uma coisa muito antiga, muito simples, mas algumas vezes pode ser útil, né? Eu acho que esse é o caso. Então a ideia básica é a seguinte: eu tenho uma condição, né? O que é uma condição? Condição é alguma coisa do tipo um número é maior do que outro, um número é menor do que outro, um número é igual a outro, um nome tem uma certa inicial, e aí a ideia é a seguinte, que essa condição, esse tipo de coisa, ou ela é sempre falsa ou verdadeira, não tem um valor
adicional. Então, se ela for verdadeira, é executado um comando. E aí volta, executa, testa de novo, se for verdadeira, executa de novo o comando. E assim vai indo enquanto essa condição for verdadeira. Inclusive, essa é uma das formas mais básicas, né, de condição, que é o comando while, ou enquanto. Tá? Então, a gente pode dizer assim, resumidamente, enquanto a condição for verdadeira, executa o certo comando. Quando ela for falsa, vai embora, eventualmente, para o próximo comando, né? Ou então termina o programa se esse foi o último comando. Uma outra coisa importante é que está aqui no comando no singular, mas tem uma coisa interessante de computação, que é a ideia de recursividade. Onde tem um comando só, muitas vezes pode ter também uma coisa que se chama comando composto, né? No caso da gente, uma sequência de comandos ou até um bloco de comandos, né? Mas a ideia é que, nesse caso aqui, onde tem um comando só, mais ou menos como o coração de mãe, né? Onde cabe um, cabe dois, etc. Bom, e aqui então está um exemplozinho de uma repetição, tá? Existem infinitas, possivelmente infinitas, possibilidades de escrever repetições, mas aqui está uma delas que é usada nesse programa anterior. Então, só para fixar o conceito, isso aqui está dentro de um diretório chamado SRC. SRC são as consoantes da palavra source em inglês, que significa código-fonte. É um nome mais ou menos padronizado para guardar arquivos de programa no formato que possam ser lidos pelo programador, porque existem alguns casos que os programas são traduzidos para a linguagem da máquina, e aí fica um pouco mais chato de ler. Não impossível, claro, mas mais chato. Bom, e o que está acontecendo aqui, como eu falei, tem a palavra while, né, que é enquanto o count for menor do que 11, né? E aqui eu estou misturando inglês, português. Isso é comum porque a gente tende a escrever o nome dos elementos do programa em inglês, dos comandos, porque muitas vezes essas coisas ou são feitas nos Estados Unidos, ou são pessoas que querem ter acesso ao conjunto de pessoas que leem em inglês, né, que é quase o mundo inteiro, né? Então está misturado, e aí acaba a gente usando, até para não ser pedante, em vez de falar while count less than 11, já fala logo count menor do que 11, que todo mundo entende. Todos nós somos brasileiros ou falantes do português. Aqui está print, que literalmente quer dizer imprimir, mas é usado nesse caso aqui, para escrever na tela do computador. E aqui dentro está, a gente já comentou outras vezes, mas só para relembrar, né? Está um tipo de string formatada que funciona da seguinte forma: quando tem uma coisa aqui fora de chaves, ela é interpretada literalmente, quer dizer, escreve-se passou. Agora, quando está entre chaves, ele entende que o que está dentro das chaves é o nome de uma variável. No caso aqui, a variável count, né? E aqui está escrito count igual a count mais 1, tá? De um jeito resumido. Ou então também dito incremente count de 1, tá? É um jeito reduzido. A gente já vai ver de novo isso, tá? Bom, 07 quer dizer que é o vídeo anterior, esse é o 8, repetição é o tipo de programa, RC2 quer dizer que é o candidato a programa pronto, a release, né? Quando a gente termina de fazer um programa, a gente libera ele, né? Então, por isso usa a expressão release. Então, literalmente quer dizer release candidate, quer dizer o cara que está na linha de ser distribuído para quem quer usá-lo. Beleza. Então, agora vamos para o enunciado do primeiro exercício, né, do vídeo anterior, que a gente vai resolver nesse 08. Então, ele está dizendo para a gente usar como base o programa 07 repetição RC2, que era o programa pronto do vídeo anterior, né? E aí a gente vai usar ele como base para criar um outro programa, né? A ideia de usar como base é o seguinte: a gente, computação é cheio de detalhes, então quando a gente faz alguma coisa, a gente tende a reusar
essa coisa para criar outras coisas maiores, tal, né? Isso chama de reuso. E aí ele está pedindo para a gente criar um programa que imprima os múltiplos naturais de 2 até 20. Bom, número natural é um número usado para contagem, né? Por exemplo, eu abro a geladeira, eu vejo quantas, sei lá, quantos tomates tem na minha geladeira, né? Então pode não ter nenhum tomate, 0, pode ter 1, pode ter 2, mas é uma contagem. E esses números de contagem são os números naturais. Então o que ele está pedindo são os números múltiplos de 2, 0 vezes 2, 0 vezes 1 e assim por... Desculpa. 0 vezes 2, 1 vezes 2 e assim por diante, né? São os múltiplos de 2 até 20. E aí ele está querendo que a gente faça isso por multiplicações, que é a coisa mais intuitiva. Então vamos ver qual deve ser a solução. Aqui estaria o resultado que a gente espera ter, né? Que são os múltiplos. Então aqui, ó, como está escrito, 0 vezes 2 é igual a 0, 1 vezes 2 é igual a 2 e assim por diante, até 20, como está no enunciado. Bom, aí a gente, analisando a tabela, fica claro que essa é a coluna de resultado. Ou seja, se eu fizer um programa que gera esses negócios aqui, esses números, está pronto, eu resolvi o exercício, tá? De acordo com o enunciado. E aqui está a coisa que eu vou precisar fazer para chegar nesse resultado. Bom, aí, como ele pediu para a gente, o enunciado pediu para a gente usar o 07 repetição RC2, e esse programa gera esses números aqui, a gente já tem isso pronto, né? Essa coluna aqui já está prontinha, ok? Bom, então só falta naturalmente fazer a conta e mostrar o resultado. Então, uma coisa que a gente vai fazer é colocar comentários para lembrar a gente o que precisa fazer, tá legal? Então, esses comentários a gente já coloca mais ou menos no lugar, mesmo que a gente não saiba ainda como fazer, a gente coloca o comentário para lembrar o que precisa ser feito e para descrever, para ajudar a gente a pensar. Bom, a palavra, o jogo da velha, está vendo que mudou de cor a fonte? O jogo da velha em Python significa comentário. Uma coisa importante é que os programas não são escritos só para o computador. Claro que ele tem que executar as coisas, no final tem que ter alguma coisa funcionando. Mas vai ter uma pessoa que vai precisar entender o programa para ver se está tudo certo, outra vai precisar talvez alterar para fazer mais coisas ou coisas diferentes, e por último esse programa vai ser deixado na mão de terceiros, né, que vão precisar entender o que está escrito lá. Então uma coisa boa é que o programa seja feito de uma forma bastante legível para tanto o seu programador original entender o que está sendo feito para corrigir, melhorar, etc., quanto gente que nunca fez aquele programa, que está chegando agora, vai precisar entender. Então, esses comentários que são escritos na linguagem da gente mesmo, não do computador, ajudam bastante. Outra coisa são os nomes de variáveis. Aqui, por exemplo, a gente deu um nome bacaninha, que é count, de contador, né? E esses comentários a gente já deixa mais ou menos no lugar. Isso aí chama placeholder, que quer dizer guarda-fila, né? Ou a gente pode entender como pedir para alguém guardar o lugar na fila para a gente, né? E é mais ou menos isso. Eu não sei ainda o que fazer, mas eu sei que vai ser nesse lugar. Por exemplo, como eu vou gerar vários múltiplos de 2, eles precisam estar dentro do loop, do laço, do enquanto que faz a geração dos números de 0 até 10, né? E aí eu sei que eu vou precisar fazer uma operação de multiplicação, como a gente já viu aqui, certo? Essa operação aqui de multiplicação, e eu vou ter que imprimir o resultado. Se eu não imprimir o resultado, não serve para nada, né? Na verdade eu estou usando imprimir no sentido genérico, mas a ideia básica é que eu vou mostrar na tela. Bom, e daqui em diante tudo que a gente vai comentar está nessa apresentação, comentado em detalhes, mostrando como se diz? Mostrando os passos, as saídas, tá? Então daria para só ler a apresentação, mas a gente vai fazer também em vídeo, passo a passo, tal, para ficar mais claro o que está acontecendo. Então a gente vai vir para cá,
que é o nosso editor, ambiente de execução e tal, né? Que é o Replit, tá? E quando a gente entra nele, ele deixa essa linha aqui, que é considerado o menor programa existente, que só vai imprimir a palavra, a frase Hello World, tá? Então a gente vai pegar, vamos aqui pegar uma cola, tá? Que é o programa que a gente já escreveu na telinha, tá? Então eu venho aqui, eu estou fazendo nos bastidores porque cada pessoa vai ter um editor diferente, um ambiente diferente. Eu só vou mostrar aqui o mais simples possível, que é justo esse Replit, tá? Na verdade, esse Replit tem bastante recursos, principalmente se a gente fizer login, se a gente se cadastrar, se fizer sign up, mas isso fica para um outro assunto. Então aqui o que tem nesse programa? Primeiro eu estou inicializando, na verdade eu estou criando e inicializando. No Python eu faço isso, eu crio uma variável quando eu atribuo um valor a ela, é chamado inicialização. Então depois que eu fiz isso, o programa pode usar essa variável chamada count. E aqui eu estou usando um enquanto, né? Tudo como a gente já comentou. Bom, então vamos alterar esse programa para começar a fazer as coisas que a gente quer. Bom, em primeiro lugar, a gente vai deixar em paz o count. Ele está funcionando, né? Besteira mexer nele. Daria para fazer um programa mexendo nele, mas vamos tentar usar ele como um ponto de apoio, né? Deixa ele quieto, vamos fazer outra coisa. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai criar uma outra variável chamada multi, que vai ter o resultado da multiplicação, que é basicamente aquilo que a gente já fez antes, que é count vezes 2. O que é esse vezes? A gente precisa relembrar sempre, é o sinal de multiplicação aqui nos ambientes de programação, tá? Bom, e agora aqui, o que esse cara está fazendo? Ó, ele está escrevendo passo, mas eu não quero mais passo, eu quero escrever múltiplo, tá? Porque eu estou imprimindo os múltiplos. Múltiplo, tá? E naturalmente eu não vou mais usar a variável count, eu vou usar a variável multi, que tem a multiplicação. Multi, tá? Beleza, então, ó, já funcionou, tá? Então, se fosse uma prova tal, aqui eu já teria ganho 10, né? Que eu gerei os múltiplos de 2, que é múltiplos naturais de 2, 0, 2, 4, 6, perfeitinho. Mas aí vamos, lembrando que o programa é feito também para o programador, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho, para mais legível. No caso, não é só estética, é legibilidade que acaba sendo funcional. Então, o programa está aqui, eu não preciso daqueles apoios. Vai ter situações, na verdade é um ato falho, chama isso, deu Ctrl S em todo lugar, bastou escrever, já faz automaticamente. Aqui não precisa porque a informação, já à medida que eu digito, tem um programa do outro lado, né, que está rodando nesse servidor Replit, que está pegando cada teclada minha. Então não precisa eu salvar, que ele já fez isso para mim. Aqui nesse caso aqui, tá? Mas na verdade tem uma coisa mais sofisticada, que é quando eu crio o sign up, mas pra gente tá bom isso aqui. Ok, agora seria bacana, né, para melhorar a nossa nota, 10, de repente nem tem como melhorar a nota 10, mas a gente pode ter agradar o professor, 10 com louvor, como eles falam, né? Então deixa eu ver aqui, peraí só um pouquinho. Oh Deus, aqui, pronto. Então, eu queria gerar um negócio bonitão igual esse aqui, uma tabuada, como o pessoal antigo falava. Tabuada que é o seguinte, antigamente nem calculadora as pessoas tinham, eram caras tal, difíceis, muito menos computador, muito menos celular. Então as pessoas escreviam as coisas em papéis, né? E isso aqui era chamado tabuada, até as pessoas tinham que decorar tal. Então vamos fazer um programa que imprima essa coisa aqui, a multiplicação tal, para a gente saber que operação que está sendo feita. Por enquanto a gente está só mostrando o resultado, é bom saber o que gerou esses números aí. Então é o que a gente vai fazer na próxima versão do nosso programinha. Todas essas versões estão comprovadas lá, mostradas, listadas lá
na apresentação, para acompanhar com mais calma, quem gosta de ler, etc., quem precisa ver o texto, já tem tudo certinho lá, todo passo a passo, etc. Então vamos lá, então o que eu quero fazer, eu quero aparecer, que é primeiro que apareça aquela coluna da esquerda que são os números. Essa coluna da esquerda já estão numa variável. Qual variável? Esse count. Como eu faço para imprimir variável, eu coloco o nomezinho dela entre chaves. Então, count. Tá. Agora ficou faltando o vezes, que a gente está fazendo com um xizinho, o 2 e o sinal de igual. Ok? Então vou ver o que vai acontecer. Perfeito. Tá praticamente perfeito, só tem um detalhe. Está desalinhado, significa o seguinte: o número 10 usa duas casas, claro, mas os outros números usam uma só. E então o 10 está um pouquinho mais para a direita, né? Ficou feio. O x seria bom se todos os x estivessem na mesma coluna. E aqui, naturalmente, a mesma coisa. Os números de 10 a 20 usam duas casas, e os números de 0 a 8 usam uma só. Também está desalinhado. No Python é bastante fácil fazer isso, justamente usando uma variação desse, como se diz, essa expressão f, essas strings f, mas a gente não vai ver isso agora. Bom, tem outras coisas para ver mais importantes, então vou deixar quieto. Então agora vamos para o próximo exercício, que está aqui, né? Então a gente já gerou, etc. Beleza? Tá tudinho comentado aqui, tá legal? Bom, e agora o que ele está pedindo é começar de novo com a repetição 07, repetição RC2, e fazer exatamente a mesma coisa, agora usando adições, né? Na verdade é um nome formal, adição também é o nome mais informal, mas do dia a dia é soma, tá? Por várias razões o pessoal chama a operação de soma de adição. Bom, e só que a gente precisa fazer adições. E aí, como que a gente vai fazer? Então vamos fazer passo a passo, aproveitando o fato do Python permitir ser uma linguagem interpretada. Então a gente terminou de escrever, bateu Enter, já está rodando. Em outras linguagens o trabalho é um pouquinho mais complicado, que tem uma etapa de tradução e não sei o que. Então é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai começar. Vamos dar um chute. O que será que acontece se eu colocar um sinal de mais aqui? Tá, ele está pedindo adição, será que vai dar certo? Aí eu venho aqui no palmeirense. Vixe, não deu certo. Então tá, apesar de estar escrito aqui 0 vezes 2, a gente sabe que isso não é 2. Apesar de aqui estar escrito 1 vezes 2, natural, né? Eu estou falando vezes 2 aqui, mas eu estou somando 2 no count. E aí está dando até esse problema. Em vez de ser 2, 4, não sei o que, está indo de 1 em 1. Claro, o count vai de 1 em 1. E aí, como que eu faço? Bom, tem várias formas de resolver. Uma delas, básica, é usar uma variável que seja de fato incrementada de 2 em 2. Bom, aí quem é essa variável? Aí um exemplo, como eu falei, tem várias formas de fazer. Um exemplo bem simplinho é usar o próprio multi. Aí eu deixo usando aquele princípio, né? Time que está ganhando a gente não mexe, o count está funcionando, está gerando essa coluninha aqui bonitinho, deixa ele quieto. Vamos mexer com o multi. Bom, aí então eu vou precisar, como eu vou querer deixar o multi independente do count, eu vou ter que declarar ele, deixar ele aqui escrito à parte. Tá? Então eu vou pôr multi igual a quanto? A 0, né? Porque se eu olhar essa tabuada aqui, ó, ela começa com 0. Então esse tem que ser o valor do multi. Beleza. Então começou com 0. Tá o valor inicial do multi. Aí agora vamos ver o que vai acontecer. Quase. Bateu na trave. Ó, o que está acontecendo? Opa, não, desculpa. Eu declarei, ó, distração. Tá? Então, multi mais multi. Beleza. Beleza, calma. Tá bom? Acontece, é uma coisa boa, justamente o programa tá rodando facinho e eu poder, só com uma alteração já tá rodando. Tá, pronto, agora foi. Agora realmente bateu na trave. Antes foi para o alto. Bom, então agora como que a gente está?
0 vezes 2, 2. Está errado. Mas vamos ver como está errado. Às vezes o usuário pensa no programa como certo ou errado. Ou está totalmente certo ou está totalmente errado. Mas quem está programando vê um progresso, né? Então aqui está errado, claro, o usuário não vai gostar do que a gente fizer, mas a gente olhando com atenção, a gente vê o seguinte, olha só, aqui está escrito 2, está errado, mas se eu olhar, 1 vezes 2 é igual a 2, ou seja, esse cara aqui tinha que estar na linha de baixo. Mesma coisa, esse fulano aqui, ó, 1 vezes 2 deveria ser 2, tá? Tá 4, então ele pegou o resultado da linha de baixo. Então o que está acontecendo? Assim, em poucas palavras, apesar de agora o multi estar independente do count, são variáveis diferentes e estão sendo incrementadas diferentemente, eles têm que andar em paralelo, né? Tem que andar junto. Então o que está acontecendo é que eu estou incrementando o multi antes de ter incrementado o count. Então o que eu vou fazer? Vou arrancar ele do lugar, desse lugar, e colocar aqui depois. Opa, é uma coisa importante no Python, está tudo na mesma coluninha, tá? Que eu desloquei. E mais uma coisa, eu vou deixar um espaço em branco. Ó, lembra, não é como se diz, frescura, não é perfumaria, mas é bom deixar tudo bonitinho, porque fica mais fácil de ler. Mais fácil de ler significa um programa que eu consigo entender mais rápido. Eu não vou me deixar perder por coisas pequenas, né? Então deixar ele redondinho, tudo alinhado bonitinho. Olha só, com uma linha em branco separando a impressão das atribuições. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Opa, vamos ver se deu certo. Ó, 0 vezes 2 é 0, perfeito. 1 vezes 2 é 2, tá? Então agora funcionou. Além de eu conseguir fazer o que eu queria, agora eu estou até ganhando, fazendo um negócio bonito, que o pessoal pediu para gerar só essa última coluna, eu estou mostrando toda a operação. Tá? Claro, ainda tem aquele problema que a gente não viu do 10, está deslocado em relação ao 9, etc. Mas está bom. Bom, agora, qual que é o próximo exercício? Tá, então esse aqui a gente já fez, tá? Todo o passo a passo está mostrado aqui, toda essa argumentação que a gente apresentou está aqui nessa apresentação. Vale a pena ler e tal para fixar ideias e o vídeo é bom, mas às vezes para estudar, etc, é bom também ter um texto. Então agora é o último exercício, que é o 3. Por coincidência ou não, ele está pedindo para gerar os múltiplos usando somas, né? Os múltiplos de 3. Bom, ele está pedindo para a gente começar com o 0,7, mas a gente já tem isso pronto. A gente já fez um programa, que inclusive foi derivado do 0,7, que está bem mais próximo da solução desse enunciado do que o 0,7 original. Então, vamos ver como é que a gente adapta para esse programa novo, que é o 08 ESERC2 RC4, para ser o 08 ESERC3, tá? RC1 no caso, que a gente está começando. Então vamos ver aqui. Olha só, então eu quero colocar 3, tá? Então onde eu vou precisar alterar? Nos lugares onde está aparecendo 2. Então eu vou lá, coloco 3 aqui, tá? Então a impressão já vai ficar diferente. E aqui, na hora de incrementar, eu vou incrementar com 3. Beleza? Bom, aí deu certinho. Ó, 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3 igual a 3. 2 vezes 3, 6. E assim por diante. Tá? Bom, então dois pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, a gente está fazendo uma coisa que a princípio é trivial e intuitivo, que é para a gente validar o programa, a gente está testando ele, olhando o resultado, analisando tal. Isso é intuitivo tal, mas na verdade, à medida que os programas vão ficando mais complicados, é bom poder ter testes mais complicados. Então essa é uma das metas dessa sequência de vídeos, a gente aprender também a testar, mas não só esse teste trivial que a gente está fazendo, um teste mais sistemático, que inclusive é a coisa bacana da programação mais atual, tá?
E isso, então a gente tem esse compromisso, aos poucos a gente vai verificar isso. Essa coisa de comparação com o teste também era chamado antigamente de homologar. A gente fazia uns testes para garantir que o programa está funcionando, tá? Hoje em dia é chamado deploy, né? Release, coisas assim, sempre em inglês. Tá, mas aí tem mais uma coisa. Esse programa tem uma versão diferente, tal, ele chama Exerc 3, tal, e para a gente gerar a tabuada do 3, a gente precisou alterar o programa inteirinho, né? 2 linhas, tal. No caso aí, ele tem poucas linhas, mas 2 é significativo. A gente precisa, isso não é prático, né? Imagina você, para editar uma planilha nova, tivesse que alterar o Excel inteirinho. Então o bacana seria que o programa ficasse mais ou menos estável, sem alteração, né? E a gente só fornecesse os dados e eles gerassem resultado diferente para dados diferentes. Então isso chama ser genérico. Então vamos começar a pensar nisso para esse programa aqui. Se a gente comparar o programa anterior com o atual, a gente só trocou essas linhas. Então a ideia seria colocar um parâmetro aqui, tipo uma variável, tá? Então vamos chamar essa variável de factor, que é o multiplicador, a base da... Então eu escrevo aqui factor igual, no caso aqui, 3, tá? E aí eu vou trocar os lugares onde está a constante, o número 3, pela variável. Aqui nessa linha eu quero fazer aparecer o 3 lá. Como é que eu faço para aparecer uma variável? É fácil, eu coloco ela entre chaves. Então venho aqui e escrevo factor, de fator, né? E aqui mesma coisa, tá? Então venho aqui e escrevo factor. Só que aqui, claro, não precisa das chaves, né? Aqui não faz sentido, vai dar erro, inclusive. Então, aqui é só a variável, sem problema. Então, vou ver se dá certo. A gente já tem aqui o resultadinho. Ó, beleza, mesma coisa. Agora vamos ver se está funcionando e vamos fazer para a tabuada do 2, que a gente já conhece. Vamos ver se ele dá certo. Ó, igualzinho. Então, com um programa só mudando uma linha, a gente já conseguiu gerar as 2 tabuadas que a gente já conhece. Com certeza poderia gerar as outras, do 4, do 5, etc. Né? E, então a gente teve um ganho no programa. Naturalmente, o melhor seria se o programa lesse o que o usuário está pedindo. A gente não alteraria nada, nenhuma linha só. Mas o princípio é o mesmo, né? A gente teve a ideia de como parametriza, a gente já entendeu. Agora a gente só precisa aprender, o que a gente vai fazer no próximo vídeo, como é que entra dados no programa. Mas isso fica para o próximo vídeo. Bom, esses aqui já estão razoáveis, já estão funcionando. Vamos ver os exercícios, tá? Que a gente vai ter que fazer a partir de agora, depois que terminar esse vídeo, até o próximo vídeo, para a gente poder comparar o que foi feito. Tem várias formas de resolver, de repente as pessoas aí têm ideias até melhores do que essas aqui que eu estou apresentando, tal. É bom como eles falam, fazer a lição de casa para de repente você esbarra numa dificuldade, aí você vê, assim que resolve, ou então você fala, não, podia ter feito desse jeito, é melhor. Esse debate assim é importante. Bom, então está aqui, como eu falei, tem toda a discussão, tudo está aqui bem. Eu não li e tal, mas a ideia é a mesma, tá? Não é igualzinho, mas a ideia geral está lá. Então aqui são 2 exercícios que a gente vai deixar. Vai ter um pouco de refatoração, que a ideia básica é o seguinte, na matemática tem quando a gente rearranja uma expressão para conseguir uma forma mais elegante, mais clara, ou até preparar a solução, a gente gera a mesma expressão em 2 formas diferentes com o resultado igual. Então é o que a gente faz. Às vezes a gente precisa de o programa lá está, como eu falei, ele tem que ser legível pelo programador, mas a gente não curtiu direito as coisas, tem algumas coisas, nome de variável, alguma coisa assim, que a gente podia fazer para melhorar a legibilidade. Então isso é chamado de refatoração. E aí, conforme a gente vai trabalhando, pode ser que a gente deixe o programa mais fácil de mexer, mais rápido, tal, mas a ideia básica é sempre essa. Eu mudo a forma, mas não mudo o resultado.
Então vamos ver qual que é a proposta de refatoração. E outro problema é definir se um número é primo ou não. A gente já vai ver isso. Tá. Então a gente vai salvar esse exercício que a gente fez aqui, que é o RC2, né, já com aquele parametrização, e vamos trocar o nome multi por sum. Sum, né, escreve-se sum, mas lê-se sum, significa soma em inglês. E a ideia é que nos primeiros programas, né, faz sentido a gente usar o termo multi porque a gente está fazendo multiplicações, mas nas versões mais recentes a gente está trabalhando com soma. Isso é trivial de fazer, mas é já uma primeira ideia, né, mais ou menos como na ideia dos testes, né, um primeiro passo num negócio muito bacana que é a tal da refatoração, que vamos dizer assim, ela também rejuvenesce os programas, né? Às vezes você vai trabalhando, o programa vai ficando complicado, confuso, a gente deixa ele bonitão e fica mais fácil de entender, de ler e de alterar. Bom, e agora o exercício 2. A gente vai criar um programa para determinar se um número natural, os matemáticos adoram esse negócio de colocar nome de variável, né? N é primo ou não. Aí o número natural é primo quando ele é divisível apenas por ele mesmo ou por 1. Aí dá alguns exemplos para deixar mais claro. Bom, o 4 não é primo porque ele é divisível por 2. O 5 é primo porque ele é divisível por ele mesmo e só é divisível por ele mesmo por 1. Ou seja, 5 não é divisível por 2, vou dividir, vai dar 2,5, quebradinho, não é divisível. Não é divisível por 3, não é divisível por 4. Tá? Então, ele é... E isso essa conversa da gente já dá uma ideia de como vai ser o programa. Mesma coisa o 7, ele não é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então, ele é só divisível por 7 e pelo 1. E o 9, por acaso ou não, ele é divisível por 3, portanto ele não é primo. Tá? Então só esses dois aí nessa listinha são primos, o 5 e o 7, porque eles só são divisíveis por ele mesmo e por 1. Bom, aí é uma sugestão de como a gente montar esse negócio aí, esse programa. A gente vai criar uma variável number que vai conter o número que a gente deseja testar. Aí vamos criar uma variável div, que assim é um resuminho, né, um mais curtinho de divisor. Tá? Aí ele vai percorrer a série de números naturais. A gente já fez programas que percorrem essa série. É aquele basicão lá que começa com o count de 0 e vai até um número. Né? No caso é n, desculpa, era 11, agora a gente vai fazer um número, uma coisa genérica. Em vez de estar lá escrito 11, vai estar lá number. Tá? Ok. E a gente vai usar o while, já explicamos, né? Já vimos, e vamos incrementar o div. Ok? Depois a gente vai ver alguma forma melhor de fazer isso, mais econômica, mas é bom saber o básico, né? Porque vai ter casos que o básico é o único jeito de resolver um problema. Mas enfim. E aí para testar se o number é divisível por div, a gente vai usar um comando if dentro do while. Lembra que eu falei que a gente estava misturando as coisas? Então vai ser isso. Então vamos olhar os elementos relevantes do Python que a gente precisa saber para ter clareza. Para verificar se um número inteiro, né, naturalmente, é divisível por outro, a gente pode usar o operador que a gente chama de porcentagem, mas o nome mais formal dele é resto ou remainder, ou até módulo, mas aí é outra história. Vamos pensar só resto ou remainder em inglês. Né? Então, por exemplo, 6 porcentagem 3 vai ser 0, porque 6 é divisível por 3 e não tem resto na divisão. Aí, caso um número não fosse divisível por 3, o resultado seria diferente de 0. Por exemplo, 4 porcentagem 3 vai dar 1 como resultado, né? Porque o 4 dividido por 3 dá 1, mas sobra 1 de resto. Tá? Então é isso que é para isso que serve esse operador, entre outras coisas. E aí a gente vai usar uma variável que vai conter a informação. O número é divisor, o número div é divisor do number ou não. Tá? Aí vamos chamar essa variável de prime, né? Quer dizer primo em inglês. Beleza? Então aqui está uma proposta de algoritmo, né? Colocado como comentário, que a gente vai fazer daquele jeito anterior de ir traduzindo. Né? Então vai ter uma parte que é a inicialização das variáveis. Aí vai ter que pensar um pouquinho como vão ser essas variáveis, etc. A gente já
deu alguma ideia, por exemplo, do prime, e vai ter que pensar um pouquinho, e também já deu uma ideia do div, precisa ler e colocar tudo isso aí nessa parte de inicialização de variáveis. E aí para todos os divs menores do que number, tá? Por que menor do que number? Porque naturalmente se a gente chegar no próprio número, acabou, ele vai ser divisível, a gente tem que ver os anteriores a ele. E aí, isso aqui para todos, naturalmente, é o, por enquanto, para a gente, é um while, né? E a gente já fez algumas coisas assim, que são todos aqueles whiles que a gente já viu. E aí, se o number for divisível por div, a gente já viu como que faz para ver se for divisível, eu vou colocar 1 na variável prime. Bom, naturalmente, eu preciso, esse valor tem que ser diferente do valor da inicialização, para eu perceber a mudança. E aí, então eu vou perguntar aqui, se o prime for 0, né, esse if, esse cara aqui, if else chama, a gente já tem um vídeo sobre ele, vamos deixar nos comentários, tá? Então, se o prime é 0, é igual a 0, aí eu vou imprimir. O número é primo, ou seja, ele rodou por aqui e não passou nessa parte, não encontrou nenhum divisor desse cara. Se ele tivesse passado, estaria 1. Então eu pergunto, é 0? Eu digo ele é primo. Se não, quer dizer, ele é 1, ele vai imprimir. O número não é primo. Beleza? Tá, então é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas a gente vai usar, porque a gente resolveu 3 exercícios, né? Fez várias coisas, mas a gente vai usar 2 coisas do YouTube para ajudar nesse comprimento grande aí. A primeira é natural do YouTube, que é ele lembra quando a gente parou de ver um vídeo, né? Então ele tem um marcador de página automático, vamos dizer assim. Eu começo a ver um vídeo, quando eu volto a ele, normalmente o YouTube lembra de onde eu parei, principalmente se eu for nas histórias. Agora a gente vai fazer uma outra coisa, que é um recurso mais recente, que é cortes, né? Então a gente vai quebrar cada uma dessas soluções e até a apresentação dos exercícios em vídeos menores, tá? Para dar menos medo de começar a ver. Agora, de qualquer modo, terminando mesmo, é a disponibilidade dos códigos, né? Apresentações e discussões. A gente está seguindo essa filosofia que é chamada software livre, documentação livre, né? Então a gente deixa vídeos, códigos, o texto e tal, nesse repositório chamado Python Study, tá? Que quando passo o mouse no PDF ele me mostra o diretório e tal, né? Desse servidor chamado gitlab.com. Quem tiver sem o PDF, não conseguir fazer aparecer essa coisinha aqui, está aqui escrito por extenso, tá bom? Então é só ir lá, tem um vídeo que também está na descrição deste vídeo agora, explicando como usar esse recurso de repositório do GitLab. Bom, e se gostou do vídeo, por favor, dê um like, isso ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais gente, para que outras pessoas interessadas em programação em Python possam acessar. E mais ainda, se possível, se quiser ver mais conteúdos desse tipo de programação, introdução à programação em Python e coisas mais modernas de C++, por favor, se inscreva no canal. Muito obrigado e até um outro momento. Até o próximo vídeo.